E aí, tudo bem, Oitavano? Vamos lá continuar. David, tu tá metendo bronca agora, que você tá o maior matemático do oitavo ano agora. Entendendo tudo, fazendo tudo. Continua aí, viu, meu jovem? Você aí seja aí cada vez mais promissor, né? Quando voltar essa quarentena, você vai ser um novo nome. Então, mete bronca aí, né? Tu tá rindo, né, Danilo? Mas tu também, isso toma jeito, cara. Bora lá. Colégio Moço em Oviana, ali, ó. Matemática, professor Josival Júnior tá voando. Vamos lá para a nossa quinta aula, né? Correção da página agora 51, tá bom? Então vamos lá, ó. Observe os números a seguir, tá? Gente, antes de ver essa aula, eu tenho para vocês. Olhem a primeira aula, tá? Olhem a primeira aula de novo, já no finalzinho desse assunto, tá bom? Eu dividi a aula ali, já dei 3 assuntos, a gente fez cada um a questão referente, tá? E agora a gente está indo para outra, depois a gente vai pular de assuntos, tá? Mas aí, enquanto isso, vamos lá. Observe os números a seguir. Lembrando aí os conjuntos, tá? Conjunto dos números, como tem 5, conjunto dos números naturais, que são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até infinito, e dos números inteiros, tá? Esse significa os números inteiros, que entram os números negativos. Além dos números naturais nele, vem aí os negativos. Os positivos e os negativos é um número inteiro, tá? Natural, 0, 1, 2, 3, 4 até infinito. Inteiros, além desses, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 até infinito, vem os negativos. Menos 1, menos 2, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, até menos 1 milhão, que seja, tá? Então, primeiro aí, quais deles pertencem ao conjunto dos naturais? Então, o que é que eu estou vendo aqui nesses 6 números, né? 6 não, 7 números. Quais deles pertencem ao conjunto naturais? Só o 0 e o 1, né? 0 e 1, que eles são aí os naturais, né? Podia ser, se tivesse 5, 6, o que fosse, estaria nesse conjunto aí. Quais deles pertencem ao conjunto dos naturais? E agora para os números do inteiro. Inteiro, que é que eu acabei de falar? É os positivos e também os negativos. Então, também entra só aqui, ó, o menos 4, que é o negativo que tem, e o 0, 1 continua também sendo um dos números inteiros, tá bom? Então, o conjunto dos números inteiros é os números naturais mais os números negativos. Aí forma o conjunto dos números inteiros, tá bom? Tranquila essa? Vamos lá para a próxima, tá? Continue com a tabela aqui para a gente não se perder, tá? Não esquecer aí. Aí agora ele vem aqui, ó. Que símbolo é esse? O Z. Muito bem, Maria Clara. Inteiros, né, Maria Clara? Inteiros, que é os números positivos e os números negativos, tá bom? Então, ó, quero que seja inteiro, mas não pertença aos naturais. Então, vai ser lá aquele mesmo conjunto, só que eu tiro o 0 e 1. Se fosse só os inteiros, seria menos 4, 0 e 1. Como eu quero os inteiros sem os naturais, eu vou tirar os naturais, que quais são os naturais? 0 e 1. Então só sobra o menos 4, tá? Que é os inteiros aí sem os naturais, né? Que seriam os positivos. E agora esse aqui, que conjunto é o que? O que é dos que a gente acabou de estudar, os racionais, tá? Só os racionais, tá? Então, quero que seja racional, mas que não pertençam aos números inteiros. Então o que é que vai acontecer? Eu vou botar todos os outros, só que eu tiro esse daqui, ó. Esse e esse, né? Não todos os outros, tá, gente? Porque aí, ó, alguém aí consegue enxergar nesses 7 números, tirando aí os inteiros que a gente já sabe, tem um número aí irracional. Qual é o número que é irracional? Relembrando aí, os números irracionais são o quê? Raízes não exatas. O número π, que foi o que a gente estudou na aula passada, tá? Que a gente fez umas questões sobre o número π. Então, se eu tenho uma raiz, aqui, ó, raiz de 8. Raiz de 8 é exata nos números naturais? Não. Então, isso aí é um número irracional. Então, ó, quero racionais, mas não pertençam a z. Eu não vou botar esse raiz de 8 porque é irracional e vou tirar os números inteiros, que é o 0, 1 e o menos 4. Só sobrou o quê? Menos 2,3 e menos 1 quarto, tá? E esse aqui, ó, tá? Eu botei aqui, ó, 0,6 com essa barrinha. Essa barrinha significa que é o 6 que vai se repetir. Lembrou? Tá aí, ó, tá vendo? É isso aí.
0,66 vai fazer essa barrinha, que significa o 6 vai ser repetido várias vezes, tá? E a gente pode transformar numa fração, né? Então é um número racional. Vamos lá para a segunda questão, tá bom? Dúvidas, tá? Luiz Henrique, dúvidas, conexão reforço escolar 1, 2, 3, tá? No Instagram. Vamos lá, continuando aí. Observe os números a seguir: 6, raiz de 6, 6,6 e menos 6. Identifique quais deles são reais e naturais. Sim, gente, é o que é os reais, tá? Na aula você vai ver lá, na primeira aula, os reais é a soma dos dois conjuntos, racionais com irracionais, tá? Então todos os números vão pertencer aos reais aí, tá? O que não vai pertencer é um que vocês não vão ver agora, tá? Mas deixa pra lá. Mas por hora os reais, então, ele assume todos os outros conjuntos que a gente aprendeu até agora, tá? Inclusive os racionais mais os irracionais, né? A gente viu aí na outra aula. Então, eu quero que sejam reais e naturais. Então, para ser reais e naturais, esse I significa que tem que ser as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Inclusive porque é meio assim perdido, porque ó, se ele é real, se ele é natural, ele também já é real. Mas vamos lá, ele quer reais e naturais, tá? Ele só quer então os naturais. Qual é o número que é natural aí? O 6, né? Porque ó, raiz de 6 é irracional, porque não é uma raiz exata. 6,6 é um número racional, porque quando entra números decimais é racional. E menos 6 é um número inteiro, né? Porque é um número negativo. Tá? Assim, se fosse resumir em conjuntos, né? Mas tudo bem. Menos 6 já também pertence aos números racionais, né? Porque os racionais abrigam o outro conjunto que veio antes dele, tá? Mas vamos lá, então reais naturais vai ser o 6, tá? Reais inteiros, qual é o que é inteiro aí? Veja. Reais inteiros, seria o 6 e o menos 6. Eu não sei se eu coloquei os dois não, tá? O 6 também é inteiro, tá? Então ia ter que estar aqui nesse conjunto o valor 6, tá bem? Eu só botei esse. Reais irracionais. Então, se fosse reais racionais, ia juntar este também, tudo é real racional, seria os 3, tá? E reais e irracionais. Agora, irracional só tem o raiz de 6, tá bom? É o que eu botei aí, mas aí é como se estivesse com falha, sabe? Porque, ó, racionais, esses outros conjuntos pertencem, tá? Mas se fosse só racional, sem ser inteiro, sem ser natural, seria 6,6. Se fosse só inteiro, só o menos 6 aí, tá? Reais inteiros, ok? Vamos lá, próxima questão. Questão 3. Qual desses números reais é o maior? Então, ó, a gente vai ter que fazer raiz de 5 e 22 sobre 9. Ver qual é o número e qual dele é maior. Primeiro aqui, ó, vamos fazer 22 dividido por 9, tá? Essa aqui é uma divisão. Tem que lembrar aí, tá? De fazer conta de divisão. 22 dividido por 9 eu fiz, vai dar 2,44 se repetindo, tá? Então eu botei essa reticência aqui para dizer que ele vai se repetir. Então deu 2. Vamos pegar só as duas casas decimais, 2,44, tá? E raiz de 5, a gente viu raiz de 5, acho, em uma das aulas anteriores, tá? Mas aí resolvendo, a raiz de 5 está entre a raiz de 4 e a raiz de 9. Então, a raiz de 4 é quanto? 2. E a raiz de 9 é 3, tá? Então seria 2, alguma coisa. E resolvendo dá 2,23, tá? Que eu ensinei a vocês como tirar raiz, eu acho. Tirar raiz de números decimais. A gente... Desculpa. Eu explico o processo, tá? Se aí vocês lembrarem, mas aí se fazer o processo lá que eu ensinei na outra aula, vai dar 2,23, tá? Então, quem é maior? 2,44 ou 2,23? 2,44. Logo, 22,9 é maior. É o maior número aí real, tá bom? Usando o símbolo de pertence ou não pertence, estabelece a relação entre. Lembrando isso aí também, tá vendo? Da primeira aula. Isso aqui significa o quê? Números reais, o quê? Positivos, né? Positivos sem o zero, né? Então vamos lá. Sem pertence aos reais, positivos pertence, né? Aos reais, na verdade, sem o zero, quando bota esse asterisco, tá? Então pertence. Sem pertence aos reais positivos, pertence. Sem pertence aos reais negativos, não pertence, né? Por isso o negativo tem que ser menos 100. Raiz de 9 pertence aos reais, pertence, né? Menos 9 pertence aos reais,
está o menos fora, tá? Se liga nisso aqui, tá vendo? Primeiro eu ia resolver isso aqui, ó. Esse menos está fora da raiz, tá? Então ficaria raiz de 9 dá 3. Então esse número no final dá menos 3. E menos 3 é real, então pertence aos reais. Se liguem nessa, que essa aqui que é, ó, menos 9, raiz de menos 9. Existe raiz de menos 9, tem um número que eu multiplico que dá menos 9. Multiplico por ele menos 9, não. Se eu pegar 3 vezes 3, dá 9. Então raiz de 9 dá 3. Se eu pegar menos 3 vezes menos 3, menos com menos dá mais. 3 vezes 3 dá 9. Então, ó, raiz de 9 existe, mas raiz de menos 9 não existe, tá? Que é isso aí que eu tinha falado aí antes um pouquinho sobre isso, tá? Então, ó, não existe raiz quadrada, tá? Raiz quadrada de número negativo. Não existe. Então, se tivesse aqui, ele não pertence aos reais, tá? Isso aqui vai pertencer a outro conjunto, mas aí a gente só vê isso, sabe quando? Quando você for terceiro ano do ensino médio. No terceiro ano do ensino médio, a gente estuda sobre os números complexos. Aí a matemática é complexa, ainda existe, professor, número complexo. Pronto. Você acha que tudo é complexo, né? Não, mas ainda tem um conjunto dos complexos, que aí entra esse número negativo, tá? Mas mais pra frente, se Deus quiser, vocês vão estar vendo isso aí, tá? Mas aí, por hora, a gente só tem que saber que não existe raiz quadrada nos reais de número negativo, tá? Porque raiz quadrada do número negativo não pertence aos reais. O número π, o π é o quê? Irracional. Ele é negativo, pertence aos reais negativos? Pertence, né? Que é menos 3,1456, um monte de número aí, né? Que a gente viu lá na outra aula também, o número π é gigante, né? Mas é negativo, pertence aos reais negativos. Ó, 2, 6 barrinha, ó. Essa barrinha significa o quê? Que eu disse antes, 6 vezes 6, 6, 6, 6, 6 vezes 6 não. 2,6666 até infinito, tá? Então vamos lá. Aí, isso aqui pertence aos reais positivos? Pertence, né? Continuando aí, questão 5. Com o auxílio de calculadora e usando valores aproximados até uma casa decimal. O que significa isso? Um número depois da vírgula, tá? Só um número. Então a gente usa a calculadora, que é fácil, tá? Bota lá raiz de 7, raiz de 5 e usa só uma casa decimal, tá? Para que ficar fácil. Então, a raiz de 7 na calculadora dá 2,6, não sei o que, um monte de número, mas você só vai pegar a primeira casa decimal, tá? Então peguei aqui, 2,6. Tiro a raiz de 5 na calculadora, vai dar 2,23, tá? Só vou pegar a primeira casa decimal, a primeira casa depois da vírgula, tá? A primeira casa depois da vírgula, então dá 2,2. Aí agora soma, 2 mais 6 dá 8 e 2 com 2 dá 4,8, tranquilo? Então a gente já sabe, qual é a raiz de 7? Se você já fez, ó, em cima, já pode usar, tá? Acho que já tiver, tá? Então eu tenho aqui 2,6. 2,6 vezes raiz de 2. Na calculadora, a raiz de 2 dá 1,4, tá? 1,4 alguma coisa. Só vou pegar a primeira casa decimal. Então fica 2,6 vezes 1,4, que vai dar 3,6, tá bom? De novo, o valor aqui, ó, raiz de 5 eu já tenho, vou tirar a raiz de 3. A raiz de 3 dá 1,7, tá? A raiz de 5 é 2,2, então vamos lá. Fazendo a raiz de 5 dá 2,2, ó. E agora vem aqui, ó, menos com menos, seria como se tivesse multiplicado, menos com menos dá mais. Então vai ficar mais 1,7, tá? Que é a raiz de 3. A raiz de 3 dá 1,7. Então somando isso aqui vai dar 3,9. Agora vamos lá, 8 vezes raiz de 3. Quanto é a raiz de 3? Isso aí, muito bem, Vitória. Dá o quê? 1,7. 8 vezes 1,7, quanto é que dá isso? 8. Dá 13,6, tá ok? Vamos lá para a segunda parte dessa questão. Segunda parte aí, raiz de 10. Tirando a raiz de 10 dá 3,2, tá? A raiz de 10. E a raiz de 2 a gente já sabe é 1,4. Os dois são negativos. O negativo está fora da raiz, tá bom? Tá bem? Está fora da raiz. Então, ó, resolva a raiz, 3,2, 1,4. Quanto é que dá isso? Sinais iguais, soma e repete o sinal, tá? Então, ó, 4 mais 2 dá 6, 1 mais 3 dá 4. E o sinal repete, que é o sinal menos, tá? Menos 4,6. Raiz de 10 dividido por raiz de 5. Então, vai ficar 3,2 dividido por 2,2. E quanto é que dá isso? Se eu fizer a divisão, vai dar 1,5, tá bom?
Lembra aí, a gente só está pegando aí a primeira casa decimal, tá? E pode usar a calculadora. Então agora, menos 1, eu não vou usar a calculadora, eu vou calcular só a raiz de 7, né? Raiz de 7 a gente já viu, dá 2,6. Então fica menos 1 mais 2,6. Sinais diferentes, subtrai da alçada maior. Ou você pensa, ó, eu tenho 2,60, estou devendo R$1, paguei, sobrou 1,60, tá? Ou se não faz isso, ó, o certo é calcular com sinais diferentes, subtrai da alçada maior. Fica 2,6 menos 1 dá 1,6. E quem é o maior? 2,6. E qual o sinal dele? Positivo. Então a conta vai dar positiva, tá bom? E agora a última aí, letra H, 5 menos raiz de 5. 5 menos raiz de 5 é 5 menos 2,2, né? Que a gente já tinha calculado a raiz de 5 antes, 2,2. E isso aí vai dar quanto? Pode pensar como dinheiro. Tenho R$5, comprei uma coisa de 2,20, sobra 2,8 ou 2,80, né? A gente pode continuar com zero. Vamos para a sexta questão e última. Qual é o valor da expressão, tá? Então aqui. Primeiro a gente vai resolver qual é o valor dessa expressão, né? Então primeiro eu vou resolver essas potências, tá? Então aqui, 1 ao quadrado dá 1. Esse sinal negativo está fora, tá? Se caso tivesse entre parênteses um menos 1, ia dar 1 positivo. Mas como esse menos está fora, eu resolvo isso aqui. 1 vezes 1 dá 1 e o menos continua. Mais o quadrado de 5 sobre 4. Como é que eu faço isso, gente? Eu ia repetir, né? 5 sobre 4 vezes 5 sobre 4. Multiplicação de fração, a gente faz o quê? Multiplica o de cima pelo de cima e multiplica o de baixo pelo de baixo. Vai ficar 5 vezes 5, 25 e 4 vezes 4, 16, tá? Aí agora eu tenho essa branca aí, ó. Estou resolvendo só dentro da raiz. Como é que eu faço isso? Vou ter que ter o quê? MMC, né? Entre 16, quando não tem nada, é o que, Luiz? É o que, Luiz Henrique? 1, né? Então aqui é como se tivesse 1, tá? Não está aqui escrito, mas é como se tivesse 1. Então MMC entre 16 e 1, que está aqui embaixo, seria 16. Então, 16 dividido por 1 dá 16. 16 multiplicar pelo de cima, 16 vezes 1 dá 16. E repete aqui o sinal que está menos, tá? Aí vem para cá agora. 16 dividido por 16, 16 dividido por 16 dá 1. Multiplica agora pelo de cima. Quem é o de cima? 25. 1 vezes 25, 25. E agora eu faço, ó, sinais diferentes, subtrai da alçada maior. 25 menos 16 vai dar 9. E o 9 vai ficar o quê? Positivo ou negativo? Quem é o maior aí? 25 ou 16? 25 é maior. E qual são os 25? Positivo. Então dá positivo, né? 9 sobre 16. Como é que eu resolvo essa raiz? Faço por separado, tá? Quando tem uma divisão, tá? Uma fração, e eu vou tirar a raiz quadrada, eu faço a raiz de cima e faço a raiz de baixo. Qual é a raiz quadrada de 9? 3. E qual é a raiz quadrada de 16? 4. Então ficou 3 sobre 4. E aí a gente acaba aí. Dúvidas aí, ó, relembrando. Conexão, reforço escolar, 1, 2, 3, tá bom? Lá no Instagram. Pode perguntar no direct, tá? Gente, se tiver dúvida até do que, tipo, professor, não entendi porque eu não estou entendendo nem como é que faz essa soma de fração, tá? Pergunta lá, que aí eu tenho que tirar essa dúvida aí de vocês, tá? Que é como a Vitória falou lá, professor, tem coisa aí que a gente esqueceu, tá? Se esqueceu, pergunta lá que eu tento, tá? Ensinar vocês por lá, ok? A gente vai fazer depois uma próxima aula aí só para tirar dúvida, tá? A gente vai revezar um tempo. Então, lembre aí, baixem o aplicativo Google Meet. Tá? M-E-E-T, M-E-E-T, tá? Google Meet, ok? Até a próxima aula, tá?